você sabia que direito e moda se conectam muito mais do que a maioria das pessoas imagina? Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou usar uma série da Netflix para te mostrar uma das formas como isso acontece. Oi, eu sou a Esther e esse é o Demodê. Hoje a gente vai falar sobre moda e direito, o que a série Hostel nos mostra sobre a importância dos contratos. Quem tá por aqui há mais tempo já deve saber que eu faço faculdade de Direito. E agora eu tô fazendo um curso para obter uma certificação em Direito dos Contratos. Durante essas férias, eu aproveitei para assistir algumas séries, uns filmes que já estavam na minha lista há algum tempo e, coincidentemente, uma delas abordou de forma muito clara a aplicabilidade do que eu estou estudando no curso dentro do mundo da moda, porque mostrou muito mais do que o lado criativo e artístico da moda, mas também uma outra faceta muito importante, o lado negocial. Hostel, produzida pela Netflix, conta a história do designer norte-americano Roy Hoston Frovick, que despontou na década de 60 com a produção de chapéus, principalmente depois que a primeira-dama norte-americana Jacqueline Kennedy usou uma de suas criações. Na década de 70, ele avançou ainda mais quando lançou a sua linha de roupas femininas, chamando a atenção pela forma diferenciada como ele utilizava os tecidos e manejava as silhuetas. Já no final da década de 70 e início da de 80, ele começou a crescer tanto no mercado que atraiu a atenção de investidores, vendeu a sua marca e assim expandiu ainda mais o seu império, passando a criar roupas masculinas, fragrâncias de perfumes e chegou até a desenhar um uniforme para a equipe norte-americana utilizar nas Olimpíadas. E é nesse contexto de expansão e crescimento que, ao retratar a venda da marca, a série mostra, mesmo que de forma indireta e muito sutil, algo que é bem comum no mundo dos negócios, que é a presença de investidores. Quando uma marca começa a se destacar no mercado, é normal que ela passe a atrair atenção e entrar no radar de investidores, ou seja, pessoas que desejam injetar dinheiro nesse negócio. E hoje existem diversos tipos, como a gente já conhece. As holdings, que são os conglomerados, inclusive tem um vídeo aqui explicando o que eles são, e também a presença de investidores anjos, que são aqueles que injetam dinheiro no negócio em troca de uma certa participação nele, se tornando, digamos que, sócios. E em relação aos negócios de moda, isso não seria diferente, até porque a moda é um negócio dos grandes. Quando a gente fala de e-commerce, B2C, Back to Consumer, ou direto ao consumidor, ela é o segmento que tem o maior faturamento global, com ganhos de mais de 500 bilhões de dólares por ano e um crescimento de mais de 11% nesse mesmo espaço temporal. Inclusive, a previsão para 2025 é que esse ganho bata 1 trilhão de dólares. E é aí que entra o direito, porque o que regula e registra toda essa estrutura negocial são os contratos. No direito, o contrato é definido como um pacto realizado entre as partes. E os empresariais, mais especificamente, buscam regular uma atividade econômica que busca o lucro. E é o que acontece em relação às marcas de moda, que buscam desenvolver produtos e assim vendê-los e obter lucro, e as empresas investidoras, que querem investir naquelas marcas e participar desse lucro. E os contratos são tão importantes porque eles contam a história de toda essa negociação. Quem vai fazer o quê? Como e quando. E também, se há um investimento financeiro, como esse investimento vai ser aplicado. Por exemplo, eu vou investir 10 milhões de reais na empresa X. Ok, que parte desse dinheiro vai para matéria-prima, que parte vai para expansão de mão de obra, qual a parte vai para publicidade, o marketing, como a gente vai investir esse dinheiro para abrir lojas, por exemplo, como é que vai ser a logística. Então o contrato regula, especifica isso tudo, então ele é uma figura bastante importante. E ter ao seu lado um advogado especialista e sempre atualizado nessa área também é imprescindível para fazer bons negócios e não acontecer o que aconteceu na série. Também o que aconteceu na vida real de Hostel, já que a série, apesar de dramatizar algumas coisas, é inspirada na vida do designer. Por isso eu separei 3 pontos em que, para mim, a série deixou explícita a importância de se fazer bons contratos quando a gente fala de negócios da moda. O primeiro ponto é pensar no que de fato se está abrindo mão ao pactuar, ou seja, no que vai mudar no modelo de negócio a partir da assinatura daquele contrato. Lembra que a gente falou que no final da década de 70, início dos anos 80, o Hoston vendeu a marca dele? Pois bem, ele vendeu para a Norton Simon, que era uma indústria produtora de bens de consumo, que também detinha o controle de diversas outras marcas, mas em outros setores. Hoston foi a principal marca da Norton Simon no ramo da moda por muito tempo.
Com isso, Hoston abriu mão da direção executiva da marca, ou seja, da administração, e ficou apenas com a parte da direção criativa. A série mostra muito bem esse pacto entre eles. E a partir do momento em que ele fez isso, ele abriu mão do controle total que ele detinha. Então, antes, se todas as decisões, se toda a produção de Hoston, da marca Hoston, passava pelo crivo dele, ou seja, ele só fazia o que ele queria, porque ele comandava a marca e direcionava os passos que ela tomaria, a partir do momento em que Hoston abriu mão da direção executiva, ele teve que entender que a marca dele agora atingiu um novo patamar e que ele estava na direção criativa, mas que ele passaria a ser pressionado para que a marca seguisse também o fluxo do mercado. Ou seja, ele não poderia fazer mais só o que ele queria, mas também o que o mercado pedia. Digamos que a marca deixou de ser muito exclusiva e artesanal e passou a ser uma multiprodutora, adentrando diversos outros setores. Foi depois que Hoston vendeu a sua marca para Norton Simon que ele adentrou o universo da moda masculina, que ele começou a lançar fragrâncias de perfume, linhas para casa também, além de ter desenvolvido o uniforme para a equipe norte-americana utilizar nas Olimpíadas. Mas esses foram exemplos de momentos de concordância, em que as ideias e os desejos de Hoston estavam na mesma frequência que as ideias e os desejos dos executivos da Norton Simon que estavam à frente da direção administrativa da marca. Porém, a série também retratou outros momentos bem diferentes, ou seja, de divergência entre essas duas partes. Como, por exemplo, quando os executivos queriam que Hoston lançasse uma linha de jeans aproveitando a abertura da janela de mercado. Ou seja, em uma época que ninguém estava fazendo muito jeans, produzindo muito jeans, se Hoston lançasse, ele seria um dos pioneiros e o lucro seria muito grande. Porém, ele achava que era algo muito popular, não era algo que ele queria associar à marca dele e ficou bem relutante, o que rendeu boas discussões. Por isso, pensar no que de fato se está abrindo mão ao assinar um contrato e estabelecer um negócio é um fator crucial. O segundo ponto é pensar no pós-contrato, isto é, pensar nas consequências da assinatura daquele documento, bem como na posição que a pessoa vai assumir naquele negócio e o quão exposta ela vai ficar em relação a essas possíveis consequências. E aqui a gente fala das consequências boas e das ruins também. A série mostra que, alguns anos depois de adquirir a Hoston, a própria Norton Simon foi adquirida por outra empresa, a Esmark, que era outra indústria de produção de bens de consumo. Sendo assim, a Esmark ficou responsável pela Norton Simon e por todas as outras empresas que ela comandava, incluindo a Hoston. E isso causou uma mudança direta na direção executiva da marca Hoston. Isso porque antes ela era composta por executivos da Norton Simon e passou então a ser composta por executivos da Esmark. E não tinha nada que o Hoston pudesse fazer em relação a isso, porque afinal, ele tinha vendido a marca dele e ficado apenas com o cargo de diretor criativo. Falei apenas não porque é um cargo menos importante, mas porque quando a gente fala de uma marca como um negócio, a direção executiva muitas vezes tem muito mais poder de fazer com que certas mudanças aconteçam, principalmente nesse lado mais burocrático e administrativo das coisas. Mas continuando, a série mostra o momento em que, depois que ele descobriu toda essa situação, ele foi revoltado conversar com David Mahoney, que era o executivo da Norton Simon responsável pela Hoston, e o David Mahoney simplesmente olha pra ele e fala: Hoston, são os negócios. E daí pra frente foi só pra trás, porque em 1984, depois de uma série de alegadas divergências inconciliáveis entre Roy Hoston e a direção executiva da Esmark, ele foi afastado da direção criativa e, consequentemente, perdeu todo o controle e relação que ele tinha com a própria marca. E mais, já que a marca carregava o nome dele, ou seja, era uma marca homônima, a partir do momento em que lá atrás ele vendeu a sua marca, ele também vendeu o seu nome. Com isso, ele ficou impedido de usar o próprio nome para criar outra marca, utilizando o seu prestígio que foi construído ao longo da história. E a série destaca isso de uma forma muito clara quando retrata uma conversa entre o Hoston e o advogado dele. E o designer fala que vai recomeçar a buscar outros investidores, e o advogado olha para ele e fala: Olha, você não pode fazer isso. Você vendeu o seu nome. A partir do momento em que você assinou aquele contrato, tudo que você produzir vai pertencer à Esmark. Você não é mais o Hoston. Eles são. E essa última frase dita pelo designer, Então, da próxima vez que eu assinar um documento, eu vou fazer questão de ler. nos leva ao nosso terceiro e último ponto, que é ter muita atenção ao que está disposto no contrato e não abrir mão de negociar os termos antes de assinar. Como a gente acabou de ver, o Hoston perdeu o próprio nome. E essa situação provavelmente devia estar disposta em uma das cláusulas do contrato que ele assinou. E na minha humilde opinião, Tipo, quem sou eu nesse mundo, uma mera estudante, mas que vou galgar o meu lugar neste meio? Serei alguém. Anotem aí, em nome de Jesus.
Mas continuando. Isso deve ter acontecido por dois motivos. Ou ele achou que tudo seria sempre um mar de rosas e que ele nunca sairia da direção criativa, ou ele não prestou atenção nessa disposição e nem nas possíveis consequências que ela podia causar caso ele saísse da marca um dia. E é por isso que eu disse que é tão importante prestar bastante atenção nas disposições e negociar. Quando a gente vai estudar contratos, existe uma figura chamada minuta, que é basicamente um rascunho do contrato que vai sendo trocado entre as partes, e ao longo dessa troca, as disposições, as cláusulas, vão sendo elaboradas e refinadas até chegar na versão final daquele contrato. E é por isso também que eu falei no início do vídeo que é muito interessante ter a assessoria de um advogado especialista em direito dos contratos ao estabelecer esse tipo de negociação. O advogado vai negociar com a pessoa e pela pessoa, sempre pensando nos possíveis cenários, consequências positivas e negativas que a assinatura daquele contrato possa ter e dessa forma montar cláusulas que sirvam de resguardo para ambas as partes. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir porque me ajuda bastante. Compartilhar com todo mundo porque essa é uma curiosidade que eu acho que muita gente não sabia. Eu quero que você me conte uma coisa aí nos comentários. Eu consegui te provar o que eu falei lá no início? Consegui usar essa série da Netflix para te mostrar que direito e moda se relacionam mais do que você imagina?